Então, gente, boa noite para todo mundo de novo. Hoje, assim, eu resolvi puxar esse tema, né, sobre os três níveis de consciência, né, ou pelo menos os principais níveis, né, que a gente pode ter aí da nossa consciência. E o motivo disso é porque, de repente, eu percebi que todos os assuntos que a gente vai lidar aqui, de certa maneira, precisa da gente entender esse processo, como é que ele se dá, como é que ele acontece, né? A visão sistêmica, né, ela estuda e tenta compreender a vida pela interrelação entre tudo que existe, né? E uma vez que essa interrelação entre tudo que existe, existe uma certa codependência do todo também. Então, o uno é igual ao todo, né? Quanto o todo também é igual ao uno. Porém, isso se dá de uma forma bem mais complexa do que a gente pode imaginar, né? Então, é muito importante a gente entender sobre o que são os níveis de consciência para a gente entender também quando a gente tem as nossas questões, os nossos problemas, sobre o que a gente realmente está falando, né? Conseguir de certa maneira, nos situar, tá? E aí, o que a gente vai fazer, né? Quando a gente vai falar de níveis, né, de consciência, a gente vai estar falando sobre as nossas percepções da realidade, ou a nossa percepção em relação ao todo. Quando a gente vai trabalhar, né, a gente trabalhou um pouquinho aí as nossas referências, né, da psicologia, e também da neurociência, né, da física quântica, tudo isso a gente vai interligando os conhecimentos e a gente sabe, de certa maneira, que nós temos, né, principalmente com as referências aí de Jung, né, que nós temos o inconsciente, né, que nos move, né, então nós não somos somente aquilo que nós sabemos que nós somos muito mais do que isso, só que Jung percebeu que além do nosso inconsciente pessoal, existe também o inconsciente coletivo, né? Que é um arcabouço muito mais amplo do que aquele que tem a ver com a nossa própria história, tá? E dentro desse conceito, hoje nós vamos né, trazer aqui o que significaria isso na prática, né, do dia a dia da gente, até para entender quando a gente tem os nossos problemas e as nossas questões espirituais, digamos assim, ou que transcende a nossa percepção de onde que está um problema. Então, até terapeuticamente falando, a gente vê que em alguns casos, algumas coisas podem ser resolvidas só no nível pessoal. Outras vezes vai precisar realmente entender esses outros níveis de consciência, porque um está interferindo às vezes no outro. Então não dá a personalidade pessoal, né? A personalidade pessoal é ótima, né? A personalidade sozinha, ela às vezes não dá conta de lidar com todo o conteúdo se ela não, de certa forma, integrar o conteúdo dessa consciência maior que está por trás, tá bom? Bruno, Oi, pode falar. tem uma definição de consciência? Tem. A gente pode, então vamos começar pelo início, né? O que é consciência, né? Parece simples, mas não é. Mas a gente vai tentar trabalhar dentro da base mais simples possível, tá? Para a gente não se perder também nos conceitos aqui. Ciência é informação, tá? O termo ciência é informação, ou seja, nós estamos, quando a gente fala que nós estamos cientes de alguma coisa, nós temos informação daquilo, ou seja, aquilo está no nosso conteúdo, é um dado, tá? Ciência é um dado. Consciência, quando a gente junta essa palavra inteira, né? Conscientizar é quando a gente se apropria de uma informação e processa essa informação e consegue viver essa informação, tá? Então a consciência, de certa maneira, a grosso modo, vai ser o quê? Tudo que nós já conseguimos interpretar, né, ou absorver das informações que nos chegam, tá? Então a consciência é um campo, tá? É um campo de experimentação das informações que nos chegam, ok? Então é um campo comum entre tudo que existe. Então percebam que, por exemplo, a gente em relação ao meio externo, nós temos os nossos sentidos, os cinco sentidos, né? Então a gente percebe o mundo pelo tato, pelo paladar, percebe pela visão, pela audição, né? Então, os nossos sentidos são formas de a gente receber informações, né?
essas informações não são só externas, elas vêm de dentro do corpo, vêm das pessoas, isso tudo a gente vai processando. Então a consciência é a forma, é o campo onde todas as informações vão para lá para ser processadas, tá? Fora isso, a gente não percebe só além, né? Só com os nossos sentidos. A gente também percebe o mundo através da subjetividade, pelos pensamentos, né? Pelas as informações que vão além dos cinco sentidos. Então a gente tem as percepções, por exemplo, mediúnicas, né? Que são informações que chegam para a gente através de outras pessoas, através de uma base mental, né? Então nós podemos perceber um ambiente através da percepção de outra pessoa que está nesse ambiente. E isso pode estar à distância, pode estar em vários, né, de várias formas possíveis. Como nós também temos as nossas percepções psíquicas, que são diferentes das mediúnicas, ou seja, as mediúnicas eu preciso de um intermediário, alguém, né, um ser encarnado ou desencarnado. Às vezes a gente acha que é perceber só os espíritos, não é? Eu posso ter mediunidade do mesmo plano, né? Então eu posso estar com uma pessoa ou alguém que eu conheço, está em outro lugar, e ela transmite mentalmente, né, pelas correntes mentais, o estado emocional que ela tá, ou mesmo um pensamento. É quando a gente fala, nossa, parece que alguém pensou em mim, alguma coisa assim, ou eu pensei em alguém, pode ter certeza que de alguma forma tem uma conexão. Agora, a percepção psíquica, eu não preciso de um intermediário, é a própria alma, né, o próprio ser lendo as informações do ambiente local ou do próprio ambiente para além do local, além do espaço, né? Ou às vezes até além do tempo, né, que a gente está vivendo. Então Ô, percebam, Bruno, sim, pode falar. Amência, tudo bem? Tudo jóia. Custei entrar, mas entrei. Que bom que você entrou. Vamos lá. Não é? Você está falando aí, né, dos cinco sentidos, tá? Então, esse é o sexto sentido que nós temos, essa questão da espiritualidade. Pode ser definido como Ela, sexto sentido, sim, sem problema nenhum. no caso, né, assim, eu considero como sexto sentido. É considerado como um sexto sentido, sétimo sentido? O sexto seria a mediunidade, tá? Então, a Isso. mediunidade a gente vai aliar. É muito importante a gente entender que é bem interessante que quando a gente fala em evolução, né? Que é evolver o que já existe, né? Então, evolução não é necessariamente essa coisa que a gente está melhorando, né? As coisas já estavam ali, a gente só cria formas de acessar. Então, até os sentidos, eles começaram, por exemplo, todos no tato. Do tato veio, né, os outros sentidos, eles foram evolvendo dali. Então a mediunidade, ela entra quando entra o pensamento no meio. Então nós continuamos a ter os cinco sentidos, porém com o acréscimo das nossas ondas mentais. Então os pensamentos começam a se unir com os sentidos. Então eu posso ter a mediunidade ligada à visão, a mediunidade ligada à sensação, a mediunidade ligada à Audição, audição, olfato. né? Então a gente Uhum. associa. O sétimo, né, digamos assim, o nosso sétimo sentido poderia ser o quê? A nossa percepção psíquica, que é diferente da percepção mediúnica. É aquela que a gente já consegue, sem que precise de uma onda mental de outra pessoa, encarnada ou não, de outro ser, né? Para Então, receber é essas individual, informações. isso é É individual. individual. Então, É não precisa individual. de um instrumento, no caso, não um instrumento, mas um artifício para que ela haja. É isso? Isso, nós mesmos acessamos o Tá, meio. Então a gente tem, por exemplo, o entendi. Chico Xavier, ele tinha isso bem aflorado, né? E tem Definido. empresas, gente, hoje, pasmem, mas é verdade, tem empresas que contratam, tá? Quem tem, por exemplo, psicometria. O que é psicometria, né? A pessoa ela tem a capacidade de pegar um objeto e ler o objeto. Ela pega, sente coisas, informações Uhum. daquele objeto, ou lê o ambiente, né? Ou lê para além do ambiente, né? Então a psicometria ela tem esses níveis aí. E tem empresas que contratam pessoas para achar petróleo, para achar materiais, né? Água. Água e tal. E tá tudo certo, porque é uma capacidade da pessoa. Então é a mesma coisa de saber ler, saber escrever, ela tem essa habilidade. Mas não precisa de um espírito tá ali fazendo o processo se dar, né?
Então, não, né, é algo separado. E nós temos aquilo que também é o que? As duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, nós temos as percepções psíquico-mediúnicas, né? Ou medianímicas, né? Que também vão se misturando. Mas o que a gente quer chegar na conclusão? Tudo que a gente vai perceber é o seguinte: nós somos um ser, nós somos uma essência, uma individualidade, digamos assim, ou um fractal, digamos assim, no meio de milhares de informações, tá? A consciência é o campo que nós temos, é um campo onde cabe, onde nós sustentamos as informações que nós conseguimos processar. Porque nós somos bombardeados por milhares de informações ao mesmo tempo. Mas nem tudo vem para o nosso, que a gente chama de consciente. Mas a consciência, ela abarca todas as informações que possam chegar. Então, quando eu falo que eu estou consciente de alguma coisa, é aquilo que eu consegui pegar e elaborei. De certa maneira, eu consigo lidar com isso. O inconsciente é o que eu bloqueei, ou passou direto, ou eu não estou, de certa maneira, preparado ou em condições de lidar com aquelas informações. Então, a Mas, Bruna, consciência. o inconsciente, ele foi fabricado para esse fim, ou não? Para Exatamente para esse abarcar fim. toda a informação que o consciente não dá conta de viver. Exatamente. O inconsciente ele já é, digamos assim, o campo maior. Ele representa o todo. Então, todo o conteúdo está ali. Mas para a gente se individuar, né? Não é individualizar, individuar como Jung trazia, nós precisamos nos desenvolver apesar desse todo, tendo uma característica pessoal. Então, se a gente for pensar esse campo, é como. Imagina que a consciência, que é diferente do consciente, que é diferente do inconsciente. Então, a consciência é como se fosse uma membrana. Sim, Pensa na célula, né? A gente lembrar, a célula ela é a membrana, e essa membrana sim. ela pode ser elástica, sabe-se lá até quando. Então, tudo que vem do todo, né, ou de onde nós estamos inserido, né, cabe dentro dessa membrana. Mas aí dentro dessa membrana nós vamos dividir várias informações em partes, né? Então, se a gente pegar o núcleo da célula, de repente ali seria o que a gente chama de consciente, né? Uhum. E aí a individuação indo em direção ao self, que é a consciência total, é como se esse núcleo ele fosse então abrindo e fosse abarcar até o ponto de se confundir ou de se tornar, que é o que eu mais acredito, ele se torna a própria consciência total, a consciência cósmica, tá? Então, consciente é o que eu sei, o que eu estou sabendo, são as informações que eu tenho e as informações Lembranças que eu lido. atuais. Atuais ou não, é o que eu sei. Então, se eu já atingir um nível, que é o estudo de hoje, né? Se eu atingir um nível de consciência que dá conta de lidar com mais informações do que atual, as informações do meu passado, elas podem, né, junto com essa do presente, elas se tornam o meu consciente. E aí eu lido muito bem com isso. Se aquilo eu não dou conta ainda de fazer, aquilo fica inconsciente para mim, tá? Então, consciente é o que eu sei, inconsciente é literalmente o que eu não sei, tá? E a consciência é a membrana total. Então a gente vai falar que e o todo são informações, tudo, o universo é cheio de informações, né? E a vida é de certa maneira experienciar todos os conteúdos que estão por aí. Até aí tudo bem? Deu para entender, Fátima? Eu? Deu, tranquilinho. Então, ótimo. E aí vamos passar para outro ponto. O Jung, ele estudando, ele fala que existe o seguinte: o que é o sistema? Né? Existe uma relação harmônica entre o consciente e o inconsciente. Existe um elo e uma comunicação energética entre os dois. De forma que o consciente, ou seja, o que a gente sabe, né? Esse seria o nosso primeiro nível, né? Eu vou mudar depois do slide, mas só para a gente já entender.
de alguma maneira ele foi produzido pelo inconsciente, por uma consciência muito maior, tá? Esse consciente foi produzido por esse inconsciente, por algum O motivo, por alguma inconsciente, forma. ele é produzido primeiro. O inconsciente, ele pré-existe o consciente. Tá certo. Ele Desculpa. pré-existe. Entendi. Entende? Nós Verdade. viemos do todo. Né? Isso. De certa maneira, muitos autores, né, dizem que nós estamos só voltando para casa. Né? E muitos estão dizendo que nós estamos indo para casa. Né? Eu, na minha percepção de estudo hoje, eu entendo que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Verdade. Né? Alguma parte nossa está voltando e alguma parte nossa está indo. E aí a gente tem a relação entre presente, né? Passado e futuro, e de certa maneira tudo está acontecendo só no agora, que também é diferente do presente, tá? Mas aí isso a gente vai depois entrando aí para frente. Mas o que vai acontecer? O Jung, ele falava o seguinte: mais do que entender o inconsciente e o consciente, é entender quando existe algum conflito energético entre uma parte e outra. Então, se eu tenho um conteúdo, se o meu inconsciente não está tranquilo com as informações que estão no consciente para viver, ele vai ter que forçar a barra, digamos assim, para esse consciente dar conta de harmonizar. Né? E aí é onde que a gente fala que às vezes a gente entrou em crise, né? E aí, né, haja as terapias, haja as buscas, né, que a gente vai fazendo aí para tentar entender de onde que tá vindo os processos, tá? E aí, então, vai fazer o seguinte, deixa eu só compartilhar com vocês aqui né? Aí eu até peguei aqui esse primeiro slide aqui, quer ver? Eu vou só todo mundo tá vendo, né? Esse primeiro slide. Vocês estão vendo que ali a gente tem como se fosse Espiral. um espiral, né? Um movimento espiral, um vórtice, né? Ele É. tem um campo de origem, né? Todo vórtice ele vai ter uma origem. E é interessante que todo vórtice ele tem uma origem que sempre dá para os dois lados, né? Então a gente tem um lado tipo que sai e o outro lado que entra, mas dentro do ponto de vista, o lado que sai é o lado que entra e o lado que entra também é o lado que sai. O nosso corpo, ele copia um pouco isso. O nosso, não sei se já viram, tem pessoas que têm problema naquele negócio de labial, assim, que não fechou. Lábio leporino. Exatamente, tem esse nome aí. O que é isso? A gente tem três grandes camadas, né, na hora de formar o embrião, formar o corpo, né? Então a gente tem o ectoderme, a gente tem o endoderme e tem o exoderme, né? Então, e tudo isso forma um tubo primeiro. Se a gente pega lá no desenvolvimento, né, da nossa genética, forma um tubo. E aí esse tubo, ele vai tipo vir aqui na frente e costurar. E aí tem um tubo, tem um buraco em cima e tem um buraco literalmente embaixo. E aí um buraco vai formar a boca e o outro buraco vai formar o nosso ânus, né? Que aí é onde a gente tem a entrada e a saída do sistema, né? Então é tão importante sair quanto é importante, né, o que entra e o que sai dentro do nosso sistema. E aí isso se costura, né? Então quando tem esse problema genético, né, de alguma maneira ali alguma coisa ficou um pouco tanto quanto Desalinhado. conflituosa, desalinhada, que deu esse processo. Mas é como se fizesse um fecho, né, em algum lado. Então é muito interessante que a gente vai ter esse processo repetindo. E aí eu coloquei ali, dentro desse processo todo, a gente tem como se fosse um caminho. Esse caminho, ele de certa maneira é como se fosse os nossos, até o DNA ele tem esse formato, que são as informações que vêm da nossa história, que vem de trás, vem de algum lugar. E é o que a gente chama aí da genética e da hereditariedade, né? Só que isso chega a um ponto ali no desenho que se mistura no todo, nessa parte onde não se sabe nem mais de onde tudo isso vem. Mas existe alguma parte que tem uma certa origem, né? E aí, deixa eu pegar aqui o próximo slide aqui. Ô, Bruno, esse aí é o mesmo exemplo que você deu numa live anterior,
que você falou da água quando vai para o ralo, né? Vai girando. Exato. Para entrar no ralo, né? Exatamente. Esse movimento aí, né? Exatamente. Ela sobe e desce. Enche a pia de água, não sei se vocês já fizeram. Eu adorava brincar disso. Aí faz aquele redemoinho. Isso. Mas do outro lado que tá saindo, começa fininho e vai crescendo de novo. É o que a gente chama dos buracos negros também. Né? No universo a gente tem o buraco negro, ele vai sugando tudo. E do outro lado a gente tem o que chama de buraco branco. Então um capta totalmente até a luz, por isso é chamado de buraco negro. Mas do outro lado, que a gente fala que tem o buraco de minhoca, é como se fosse o nosso corpo, que tem as duas aberturas. E o outro lado, um lado é o buraco negro, o outro lado é o buraco branco. E aí o buraco branco, a luz sai totalmente, de novo. Então tem uma teoria que os cientistas, né, o pessoal aí que estuda essa parte, tem uma teoria que existem dois grandes universos funcionando em linhas temporais inversas, onde um tempo é tipo daqui para lá e o outro de lá para cá. Então é tipo, algum começou no futuro, tá vindo pro passado e o do passado indo pro futuro. E aí o fim é o começo e o começo é o fim. Esse negócio é muito legal. É o máximo, né? É máximo muito isso. Então em algum lugar, por exemplo, isso seria tudo inverso. Então em algum lugar, a história que a gente vive aqui, ela é totalmente invertida por causa do reflexo do espelho. Então algo está acontecendo como se fosse espelhado aqui, tá? Mas vamos lá então. Então o que seria então o primeiro nível de consciência? A gente vai chamar esse nível de pessoal. O que é o nível pessoal? É essa personalidade que a gente está no aqui e no agora. Independente da hereditariedade, independente da espiritualidade, de qualquer coisa atrás, gente, nossos corpos são do aqui e do agora. Ponto final. Toda experiência, ela é nova e ponto final. Ah, mas e a reencarnação e tal? Independente da reencarnação, o corpo, a personalidade que é formada agora, ela é atual. Ela é totalmente nova, tá? Então, nós temos uma personalidade que é formada no aqui e no agora. Então, quando a gente está formando de alguma maneira esse nível pessoal, a gente vai se moldar em relação ao meio que a gente está, de acordo com o conteúdo que existe também nesse meio, tá? Mas o primeiro nível é o que eu entendo de mim do hoje. Então não vou colocar nada para trás interferindo, tá? Então é aquela coisa de pessoas, a gente fala assim, nossa, a pessoa parece que ela é tão feliz, tão bem, ela não pensa em nada, ela não preocupa com nada, essa coisa de pensar em vida após a morte, não sei o que, ela vive a vida dela e dá até raiva muitas vezes, né? Fala, não, qualquer pessoa consegue deitar e dormir. E é isso mesmo, é aquela coisa de falar, a ignorância é uma bênção, é porque realmente ela é uma bênção, gente. Ou seja, nesse nível pessoal, aquela personalidade tá aqui no agora, no hoje, para viver o que ela é e ponto. Ninguém tem que ficar atormentando a cabeça dela com a ideia de imortalidade, seja do que for. É para viver o aqui e o agora. Ok? Então, às vezes, essas pessoas vão achar o quê? Todo mundo louco que pensa nisso e não vai querer nem pensar em nada. E por incrível que possa parecer, naquilo que a gente chama de mundo espiritual, que é um outro plano físico, da mesma maneira, tá? Tem muitas pessoas nesse mundo espiritual que estão no nível pessoal, ou seja, falar de espírito com elas é falar que a gente está doido, mesmo elas estando em relação a gente num outro nível, né? Num outro plano, digamos assim. Tá? Então, lá no mundo espiritual, tem também os ateus, né? Tem o povo que não está nem preocupado exatamente com esses conflitos que às vezes a gente fica aqui, né? O que está acontecendo na minha vida, tá? Isso é uma outra coisa. O pessoal deu para entender o nível pessoal? Deu. Sim. Agora vamos... Aí nós a gente vai colocar os outros que fica legal, tá? O segundo nível, gente, é o que a gente chama de nível coletivo ou nível ancestral. Então, nesse nível pessoal aí, gente, vai funcionar estritamente o consciente, tá? Mesmo que é o inconsciente que está atuando o tempo todo, a pessoa não tem consciência disso. Então, ela faz achando que é ela e tá tudo certo, tá? No nível 2, né, o segundo nível, esqueci de mudar ali, é nível coletivo ou ancestral.
Então, o que vai entrar aí? É quando a gente começa, então, nós já viemos com uma estrutura, né, aberta, já programada para estar aberta às influências da nossa ancestralidade. Então, são o quê? Nós trazemos toda a bagagem também, o quê? Da família, do grupo que a gente está inserido, tá? Então, quando tá assim, quando a gente muitas vezes começa ali na nossa adolescência, né, que tem o desenvolvimento, né, a nossa glândula pineal, que ela é um portal que a gente já estudou aqui, ela se abre, né, para experiências vindas da ancestralidade. Então é onde a gente fala que a pessoa já vai ter a mediunidade aberta, né? Então é aquela coisa, a pessoa não é uma pessoa mais normal, ela já é esquisitona, tá? Porque todo médium é esquisito, gente. Então vamos aceitar que é assim e pronto. Vamos ser esquisitos para sempre. Você tá bem, você não tá bem mais, e aí aqueles trem que o nosso espaço, aquilo que a gente está vivendo no consciente, nas informações que a gente sabe, não são suficientes mais para explicar os nossos conflitos emocionais, tá? As nossas questões. Então é onde a gente vai o quê? Não, aí eu vou ter que procurar alguma coisa. E aí a gente começa a ter o contato com espíritos, com a alma, que não sei o quê. E de certa maneira, os guias que a gente chama, os negócios, tudo tem a ver muito com o quê? Os espíritos familiares, tem a ver com os negócios lá. Aí é o quê? É um tio que tinha desencarnado, é uma mãe, é um pai, é um monte de encosto que tá ali. É questões que a gente tá ali relacionado, mas tem a ver, de certa maneira, com a história que a gente vive e a história da família. Então, o que vai acontecer aí? Às vezes, a família, enquanto um conjunto, por exemplo, tem um karma coletivo dessa família. E aí, no nível pessoal, às vezes aquela personalidade que está naquele nível pessoal, não necessariamente ela é obrigada a viver aquele karma familiar. Que o karma é o que às vezes é aquele processo repetitivo. Então, por exemplo, todo mundo lá na família está dando câncer. Chega uma hora, dá câncer, todo mundo vai desencarnando de câncer. Aquelas gerações que vão vindo não necessariamente tem que repetir o karma. Mas quando a gente está aberto para esse nível, é onde muitas vezes começam a acontecer, dentro da estrutura das constelações, para quem conhece, as fidelidades ao sistema. Ou seja, por amor ao coletivo, por amor à minha ancestralidade, eu vou viver o mesmo karma. E aí tá eu, numa certa idade X, parece que aciona um botão, né? E aí, tô eu lá igual todo mundo, repetindo as histórias, como se fosse aqueles ciclos que não cessam nunca, né? Ok. Deu para entender o coletivo? Deu. Eu achava que era uma outra coisa o coletivo, assim, pessoas externas, né? Mas é dentro do sistema familiar, do né? sistema familiar. E aí o que vai ocorrer? Às vezes eu tenho uma personalidade ou um processo que não pertence, às vezes, àquele sistema coletivo e ela pode ser inserida, inseminada dentro daquela estrutura familiar ali que ela não pertence. Mas por estar ali, ela absorve automaticamente aquele conteúdo. E aí ela pode se sobrepor ou não àquele conteúdo por algum motivo. Tá? Ô, Bruninho, é aí que entra o inconsciente coletivo, mas coletivo não nessa questão da ancestralidade, né? Não. Coletivo seria no nível universal, mundial, será? Isso, aí esse coletivo, igual o Jung fala, né, da humanidade toda, vai entrar no próximo, que é o cósmico. Tá? Então esse coletivo que a gente vai falando ainda é esse mais pessoal. Então dentro desse inconsciente pessoal vai estar ali ligado, intermediando a história da família. Só que essa família também, gente, ela é grande. A história dessa família é grande. Tá? Então não é simplesmente aqui as gerações pai, mãe só não. Aí vai avô, bisavô e aí vai. É um monte de gente para poder fazer essa estrutura ter chegado ali. Agora, quando chega do nível cósmico, ou seja, então
além da história particular, digamos assim, do que a gente vê, tem o nível cósmico, que é o nível dessa humanidade. E aí quando eu falo dessa humanidade, é porque teriam também outras humanidades fora essa, tá? Então esse nível cósmico, sim, aí é uma coisa mais global, mais cheia, tá? Então é um outro nível muito mais amplo, que ele transcende o nível coletivo da ancestralidade, que transcende muito mais também o nível pessoal. Até aí, ok? Ok. Qual que é a grande questão aí, então, desses três? Cada um desses níveis, gente, dentro da estrutura de vivência que a gente tem um centro, digamos assim, um centro de consciência, ou uma egrégora, ou uma questão. E o que começa, às vezes, a trazer conflitos é quando esses níveis, eles começam a aparentemente divergirem um do outro. Então, muitas vezes, por exemplo, dentro do nível cósmico, a preparação, né, daquele nível cósmico tá para um assunto X. Chega no nível coletivo ou ancestral, essa ancestralidade ainda não se harmonizou com esse nível cósmico ainda. Então ela luta com o nível cósmico, independente do nível pessoal. Só que como a gente é do nível pessoal, se a gente tem abertura para todos esses níveis, a gente recebe toda a carga do conflito para além do que é pessoal. Onde que a gente, né, e como que a gente fica sabendo? Por exemplo, dentro da astrologia mesmo, a gente consegue identificar muito facilmente qual é a carga que a gente tem coletiva ou ancestral e qual que é a carga que a gente também tem a nível cósmico, através de uns planetas. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem na astrologia que a gente chama de planetas pessoais, nós temos os que são intermediários, tá? Interpessoais, e nós temos os transpessoais que vão além. Então, dependendo do contexto, a gente precisa, para harmonizar tudo, trabalhar os níveis diferentes. Por que eu estou falando isso? Eu vou trazer aqui um exemplo, né? Eu tive esse gatilho nessa semana, eu achei importantíssimo trazer e registrar isso de alguma maneira, pelo seguinte, eu tive um caso que a gente estava trabalhando dentro da constelação familiar, e a pessoa, o cliente, ele chegou com um problema seguinte, ele estava tendo um problema com o trabalho físico, normal. E o grande problema dele é ter chefe, né? Então ele estava sendo muito complicado isso. Mas ao mesmo tempo ele não conseguia sair daquele sofrimento, ele não conseguia argumentar com os chefes, fazer, né, nada. E ao mesmo tempo não se sentia livre, né, e integrado no que ele estava vivendo. Quando a gente começou a fazer o processo da constelação, gente, o que começou a acontecer? A gente foi percebendo que, para além do nível pessoal, no nível ancestral da família, a família dele tinha uma origem ou uma história onde essa história começou com uma fuga de processos de escravidão. Né? Então, lá atrás, né, por decisão de um companheiro, né, o que era o bisavô em si, junto com uma outra pessoa, né, um amigo que tinha, eles decidiram fugir de um processo de escravidão que existia, né, por aqui. Então, a escravidão acabou há muito tempo lá atrás, mas os processos de escravidão ainda existem, como a gente sabe, de várias maneiras, né? Então, a honra deles e a luta desse pessoal lá atrás era o quê? Nunca mais ser escravizado por ninguém. Então, é uma questão de honra ser autossuficiente para nunca depender de ninguém. E para isso exigiu-se, né, uma questão de ser muito forte, de não ter nenhum tipo de fragilidade para ser mostrado. Porque se mostrasse fragilidade e não fosse forte, voltaria alguém a vir e aproveitar dessa fraqueza para poder escravizar de novo. Então as famílias que foram criadas dali já foram criadas para os filhos já serem criados desde cedo com muita rigidez, para exatamente ser muito forte.
e nunca depender de ninguém. Então era uma questão de fidelidade ancestral, ter essa firmeza e essa autonomia de não depender nunca de ninguém. Isso já estava afetando o nível pessoal, né, ali do cliente, porque ele já tinha uma sensibilidade muito grande, ele não se permitia viver um lado de sensibilidade, porque já desde cedo era colocado como fraqueza, ele tinha que ser forte, né, e não podia deixar ninguém pegar em cima, ok? Então, assim, para tentar lidar com o processo, ele teria que fazer as pazes, digamos assim, com a fidelidade ancestral, ou seja, olha, entendo todo mundo, entendo isso para vocês, mas olha, o momento é outro, a situação é outra, eu honro isso, mas eu preciso ser um pouco mais livre, no sentido de não ter que ter tanta rigidez para honrar esse processo. Beleza, até aí tudo bem. Só que isso não se fez suficiente, aí que foi a questão. Por quê? Quando a gente vai olhar no nível cósmico, dentro do nível cósmico, o processo da escravidão ele é relativo. Ou seja, o que realmente é ser escravo, né, e ter o poder sobre o outro. Então, tanto o lado da escravidão quanto o outro lado, ele também tem suas verdades. E precisaria harmonizar uma coisa onde, em determinadas situações, alguém precisa sim estar na decisão, estar no comando. O que não quer dizer que isso signifique subjugar. Então, olha para você ver, o problema e o cliente estava tipo dividido entre duas vertentes. De um lado, a fidelidade ancestral, onde eu não posso abaixar a cabeça para ninguém, e num outro nível, que é o nível cósmico, o nível mais abrangente, entendendo que nem sempre obedecer significa baixar a cabeça. Só que isso estava fazendo a pessoa virar, tipo, viver como se fosse duas metades. Mas esse conflito só chegava também para esse nível da pessoa porque a abertura que ela tinha, tanto para a mediunidade quanto para essas percepções maiores, já era uma abertura já programada para aquilo. Então, no nível pessoal, a pessoa trouxe um conflito cósmico e ancestral para poder ser resolvida no nível pessoal, no nível físico. Ou seja, ela já tem uma programação, então, para ser o novo a partir desse conflito todo. Então, não é todo mundo. Então, assim, a pessoa estava chegando ao nível de questionar a própria vida, questionar o todo, questionar tudo. Então, onde que eu quero chegar a isso? As nossas queixas, gente, as nossas indagações, a gente vai precisar realmente entender onde elas estão e de onde elas vêm. Será que é no nível pessoal? Será que está vindo do nível ancestral ou coletivo? Ou será que ela está vindo do nível cósmico? Para poder trabalhar cada uma dessas camadas e realmente entender onde que estão e onde possa estar as feridas. Porque aí, às vezes, a ferida não é nem do pessoal, a ferida é do ancestral. Às vezes, a ferida está lá no nível cósmico que não se harmonizou no sentido do que espera, né, ali do primeiro nível. Tá? Então, tudo isso vai interagindo tudo ao mesmo tempo. Então, nada é tão simplesmente uma análise só. Seu problema é esse ponto final. Tem todo um contexto aí que a gente está inserido. Tá dando para entender, gente? Sim. Ô, Bruno, então tem a possibilidade de ser algo, por exemplo, da ancestralidade e você está totalmente confuso ali, achando que as coisas são só com você. Exato. E não é. Então tá tendo uma guerra, digamos assim, da ancestralidade com o novo, de repente, ou uma guerra que a gente acaba acessando, que ainda existe fora do tempo, mas é atual lá, e que às vezes eu também não preciso estar entrando nela mais. E aí eu posso honrar esse processo, eu posso permiti-los viver essa guerra, digamos assim, sem que necessariamente eu precise tomar partido de uma coisa ou de outra. Então eu precisaria para isso também conseguir alinhar o meu pessoal ao cósmico, também para dar conta de ir contra, por exemplo, a uma ancestralidade. Entende o BO do processo? Então,
é muito mais que a gente pensa. Seria uma ruptura do passou, não quero mais, chega, sei lá. Seria, eu não diria que é uma ruptura, porque não tem como ter ruptura, já que tudo sempre vai ficar, tudo tem que estar integrado, né? Então, se eu faço uma ruptura, eu estou negando aquele processo. Então, eu também eu perco a minha força de agir. O nível cósmico, gente, é um nível que a gente vê ali na ilustração. Vocês estão vendo que tem uma imagem, eu achei ela muito pertinente, que é como se fosse a mesma pessoa polarizada em dois lados, e no meio tem uma neutra, como se fosse um boneco neutro. Então lembra quando a gente trouxe a ideia do sujeito, do objeto e do observador? E ali tem, eu quis ver nessa imagem como se fosse uma comunicação, entre essas três coisas. É como se tudo pudesse se integrar no novo. Então, no novo, nós podemos ser capazes de ter uma estrutura a tal ponto onde nós conseguimos ter, com a força de todo mundo, de todos esses três níveis de consciência, integrar num único nível, aceitando inclusive os próprios conflitos que existem dentro desse nível. Então, por exemplo, eu posso conseguir continuar viver bem, apesar, por exemplo, da violência existir. Eu posso conseguir continuar viver bem, apesar, por exemplo, de uma situação ainda não ter sido resolvida. Não imaginando mais que cabe a mim viver, ter a pretensão, de repente, de resolver também tudo. Ou se eu realmente quero ser aquele que vai resolver tudo, então eu preciso me alinhar com a aceitação do karma, que seria o quê? O karma de viver esse próprio conflito. Então, muitas vezes, sem perceber inconscientemente, às vezes nós decidimos por destinos que foram, em algum nível, resolvidos, dentro de uma integração ali dos três processos. E às vezes, quando a pessoa, às vezes a gente acha, avalia uma pessoa, fala, nossa, parece que a pessoa desistiu da vida. Não necessariamente, então, houve uma desistência. Às vezes houve ali uma solidariedade de livre e espontânea vontade a um destino, talvez às vezes um destino até complexo, complicado, doloroso, mas que serviria para, matar ou queimar uma dor coletiva. Então, às vezes, no nível pessoal, você tem o sacrifício, mas o sacrifício serve para fazer o nível ancestral, entender o que está acontecendo e alinhar, às vezes, com o nível cósmico. Pegando num processo bem agora profundo aqui, quando a gente então vê uma necessidade de um Cristo sacrificar o Jesus, era um processo tipo isso. Mesmo ele chegando numa consciência de um nível cósmico, havia tanto conflito nos outros níveis, tanto pessoais da humanidade, quanto nos níveis ancestrais, que seriam os níveis espirituais ali envolvidos, que dentro daquele momento, no nível pessoal do homem Jesus, ele Pai, nas tuas mãos eu entrego tudo. Tá tudo consumado. Vai o destino que quiser. E esse destino foi o que? Ele se deixou imolar-se, mas por uma entrega ali total. Mas para ele, internamente, fazia sentido porque ele entregou a consciência dele pessoal com uma consciência cósmica. Porque ele já não dava conta mais de viver só no nível pessoal e também nem no nível só ancestral. Ele precisava de algo que realmente criasse aberturas para tudo. Porém, ele tinha essa plena consciência, ele chegou a essa plena consciência, mas houve uma necessidade de uma decisão. Houve uma necessidade de decisão. De uma escolha que poderia ser sim ou não. Quando ele na cruz ali, ele fala, Pai, por que me abandonaste? Ele estava em conflito com a ancestralidade ali. Por que essa ancestralidade me inspirou
para fazer tudo isso se agora ela recua? O que é para ser feito exatamente? O que é? E era um silêncio total, ou seja, dali para frente era uma decisão pura e particular. Ele podia fazer o que ele realmente quisesse. Ele preferiu integrar algo cósmico. Mas não necessariamente é o que vai ocorrer em todos os casos e não é necessariamente o que tem que ocorrer em todos os casos. Então haverá conflitos que às vezes vão precisar ser decididos no nível pessoal, por exemplo. Eu mesmo entendendo tudo isso, eu preciso entregar esse conflito para todos vocês e eu não vou participar. Por honra a vocês, eu vou ter uma experiência nova e diferente. Isso também é válido. Ou, não, eu quero integrar e continuar tentando ser intermediário para todos os conflitos ancestrais. Ok, então vou ter a minha vida aí de conflitos, mas eu quis. Ou eu vou me entregar, vou viver agora a nível cósmico. Vou viver para o todo. E vou ter que descartar, de certa maneira, o meu nível pessoal, tanto quanto para poder dar conta. Mas precisa ser uma decisão. E essa decisão, gente, sempre vai ser nova. Tem que ser consciente. Tem que ser consciente. Se ela não é consciente, a gente está simplesmente ainda repetindo o ciclo. A gente só vai estar preso ali em ciclos. Deu para entender mais ou menos, gente? É complexo, é muito mais profundo, né? Isso aqui. Deu. Isso daria debates aí para muito tempo. Quando você fala em ancestralidade, seria o mesmo que egrégora? Seria o mesmo que egrégora, sim. Só que existem egrégoras dentro de egrégoras. Então existem egrégoras que são bem mais abrangentes, que vão além da egrégora familiar, por exemplo. Então eu tenho uma egrégora que pertence à família. São níveis, né? São níveis. São níveis. Do mesmo jeito que existe o nível de consciência. Isso. De consciente, né? Exato. Essa pergunta que eu fiz, acho que tem tudo a ver com o que você estava falando aí agora, né? Que depois pode se tornar uma decisão pessoal. Isso. Aí, você viu aí a pergunta que eu fiz? Desculpa, não fiz. Peraí, tá na cara e eu não vi. Você perguntou Bruno, no nível... É um acordo, né? Entre a consciência pessoal e a consciência coletiva. Isso. Então é o que eu perguntei. Existe um pré-acordo? Tipo assim, aí é que tá. eu vou encarnar com esse objetivo para resolver esses conflitos aqui dessa egrégora, né? Sim. Aí chega aqui, não dá conta, fala, pelo amor de Deus. Aí existe o ciclo repetitivo. Aí é que entra o ciclo repetitivo. Isso. E aí, gente, a sacada é toda essa. Por quê? Tem acordos que a gente fez às vezes antes. É a ideia da programação. Só que chega aqui, quando a gente fez a programação, às vezes nós não estávamos totalmente conscientes também de tudo. Então a gente achava que dava e arrebentava e é isso e aquilo. Estavam sendo movidos ainda por processos inconscientes mesmo ali. Então quem permitiu a programação, ou seja, o nível cósmico ou o nível do espírito, ele permite para que no meio aqui às vezes do processo da vida a gente fala, olha, é tipo assim, pede para sair, não dou conta não. E aí, às vezes, está trabalhando a nossa arrogância ao querer achar que tinha que resolver. Porque, às vezes, por eu achar que eu tinha que resolver, eu já pressupunha, muitas vezes, que eu já sabia o que era o melhor para todo mundo. E, às vezes, não é sobre isso. Como que eu vou saber o melhor para todo mundo? E aí, então, o que ocorre? A todo momento, que é no momento que se chama presente ou no agora, podem ter novos acordos. Então é muito bonito que a gente vai entender, por exemplo, quando os Exus são chamados guardiões do karma. Quando eu falo que eles podem interferir no karma, é nesses acordos. Então eles reúnem todo mundo para discutir. E é tipo um tribunal. Vamos lá, como é que vai? Vai autorizar ou não vai autorizar? Vão absorver, não vão absorver? Então muitas vezes eles têm autoridade ou não para permitir, karma de tal fulano, corta dali para frente. E a vida da pessoa pode fazer isso aqui da água para o vinho. Ou não, se o acordo ainda persiste. Então isso é muito profundo, gente. Isso é assim, eu tô essa semana pipocando com esses negócios.
Ô, Bruno, essa permissão, você falou, no nível cósmico tem a permissão, né? Sim. Mas é porque, no fundo, é sempre a escolha, é uma escolha. Sempre a escolha é do consciente pessoal, né? É sempre uma escolha. Sempre uma escolha. Só que para chegar nesse ponto, gente, vocês concordam que todas essas 3 níveis de consciência fazem parte de um mesmo consciente? Então, quando o fragmento ou o nível pessoal chegou nesse ponto, às vezes ele até ultrapassou de alguma maneira, ou ele conseguiu um elo de ligação tão profunda com o cósmico direto, que às vezes ele ultrapassa o nível de consciência da própria ancestralidade, às vezes. Então ele não precisa ficar envolvido, às vezes, naquilo. Então ele pode ou não ser deixado para lá. Ou ele pode querer trabalhar com o nível cósmico em função dessa ancestralidade. Então tudo vai ser decisões que no fundo e no fim das contas são que vêm de dentro mesmo. Então o espírito lá em cima, por exemplo, às vezes, olha, eu preciso de um representante lá no nível pessoal para fazer essa tarefa. Alguém precisa, ele vai programar igual nesse desenho aí, ele vai programar um nível pessoal que caiba tudo isso. E aí, muitas vezes, é o que a gente chega aqui e acorda, né, para isso. E aí, a gente vai ver, nós temos todas essas conexões já pré-programadas. Então, é onde eles falam, não, você veio porque você quis, você veio porque você teve coragem, né, de fazer tal coisa. Mas, às vezes, lá no meio da reunião toda, eu falei assim, ó, a gente precisava de uma personalidade para dar conta disso. E às vezes a gente fala, não, vai, pode deixar, manda para mim. E só que às vezes o próprio nível entende, fala assim, não, vou deixar porque eu sei que isso vai ser bom para 2 coisas ao mesmo tempo. Então é tão mágico e tão bonito ao mesmo tempo que, de certa forma, todos os 3 níveis, gente, eles não estão prontos no sentido de saber ou de aprender tudo. Em algum ponto nós também estamos inseridos sempre num nível maior, que a gente poderia chamar de Deus, que é o cósmico, ou outros cósmicos, né? Porque tem deuses dentro de Deus, né? E aí são processos que às vezes estão sendo costurados lá no futuro com o passado, do passado com o presente e tal, e tudo está acontecendo no agora, né? Ô, Bruno, mas eu fico imaginando, é um dinamismo muito grande, porque são acordos e mais acordos e desacordos acontecendo o tempo todo. Sim, exato. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Para lidar com isso, então a gente precisa também de um nível de compreensão enquanto entendimento. Porque as próprias terapias ou os processos terapêuticos que às vezes a gente faz, se não leva isso em conta, a gente continua replicando crenças limitantes também em relação ao que seria o diagnóstico ou o que seria também o melhor ou não por aquilo. Então a gente precisa entender, acima de tudo, a respeitar qual é realmente aquela emoção profunda daquele momento. Ou seja, no fim das contas, somos livres, apesar de qualquer coisa. Essa que é a mensagem, né, principal, tá bom? Gente, olha só, é muito profundo, é muito amplo, né? A gente tá com só 3 minutinhos aqui para não ficar assim no ar. 1 minuto, 1 minuto. 1 minuto, Nossa, tá? rápido. Então, assim, agradeço aí vocês, aí depois a gente pode ir trabalhando mais em cima disso, tá? Depois pra frente, minucioso, né? Mas só pra gente entender isso. Tudo existe e ao mesmo tempo, mas aqui e agora a gente pode estar livre para fazer o diferente. E tá tudo bem, tá? Mas a gente precisa procurar, então, recursos para harmonizar o que está ao redor. E aí são as terapias, né, que a gente tem. E aí o que eu vejo o quê? É integrar também isso, né? Aí a gente tem a constelação, é muito importante, a própria astrologia, porque tem saídas. O que eu queria dizer para vocês é isso, sempre há uma saída, tá bom? Então não vamos sofrer com aquilo que a gente acha que é impossível, ou com o que não está sendo... não dou conta e tal, por as pessoas às vezes jogarem, não, você tem que dar conta, senão não tinha acontecido, a gente vê que para isso não é tão simples assim, tá? Existe um lado da vida que está acontecendo inédito,
sempre tem um lado inédito, só que é o lado que a gente custa a viver. A gente está mais na repetição do que no inédito. Por isso que a gente mais repete do que realmente vive. Ok? Bom, gente, obrigado então mais uma vez, tá? Todo mundo. Na próxima semana a gente vai conversando mais ou falando mais. Hoje eu não vou conseguir fazer um segundo turno, tá? Mas pra frente, as coisas normalizando, a gente volta a fazer 2 turnos. Tá bom? Obrigada, Bruno. Beijo. Beijo. Alguém pediu alguma coisa aí? Dá uma olhada. Beijo. Beleza. Beijo, gente. Até Beijo, mais. gente. Fica com Deus. Obrigada, Bruno. Obrigado você, abraço. gente. Até mais.